são modelos muito importantes das relações sociais. Todos nós nos recordamos, praticamente todos devem ser médicos, que a primeira protocélula, a célula inicial, ela tem origem no momento em que uma membrana separa o meio interno celular do meio externo. E a origem, o início da vida, se estabelece quando a fronteira é estabelecida. E a fronteira ela é extremamente importante, porque senão este meio interno, essa individualidade, ela não se estabelece. Mas ao mesmo tempo que a fronteira estabelece limites e determina a existência de um ser individualizado, se ela não for o espaço de trocas, não existe a possibilidade de vida. É necessário que haja a recepção de nutrientes, é necessário que os produtos do metabolismo celular eles sejam excluídos do interior celular. Portanto, a fronteira biológica ela é sempre não só um divisor, mas acima de tudo uma ponte, um caminho de comunicação. Esse conceito é muito importante porque toda a nossa visão do ser biológico e mais complexamente do ser humano envolve essencialmente esse tipo de relações entre o indivíduo, o seu meio e os outros indivíduos. Ao longo da evolução, os organismos vão se tornando mais complexos. Em um primeiro momento, multicelulares, depois eles aumentam e, com o passar de muito tempo, eles se tornam organismos extremamente complexos, onde cada uma das funções básicas da membrana celular, elas acabam se tornando, nos mamíferos, nas aves, nos peixes, em órgãos específicos. Por exemplo, aqui é a função membranal básica de transporte de gases, ela passa a ser desempenhada pelos pulmões. A função básica de absorção, secreção e excreção, elas passam a ser desempenhadas pelo sistema digestório e assim por diante. Mas há um desafio que vai se estabelecendo à medida que o organismo se torna complexo, que é a dificuldade de comunicação. Como é que todos os territórios de um organismo pluricelular e multiorgânico, ele pode ser comandado no sentido de coordenação, e como é que as mensagens, as informações, elas são transmitidas tanto do centro para a periferia, como da periferia para o centro. Portanto, a visão da fisiologia, da biofísica, da fisiologia, e o seu objetivo é compreender exatamente essas características que permitem a sobrevivência da pessoa, do ser, e a sua ideal adequada com relação com o seu meio externo, o seu ambiente e os outros indivíduos. Muitas vezes nós não percebemos que a nossa individualidade ela esmaece diante daquilo que é a humanidade. Da mesma forma que muitos seres multicelulares, grandes colônias, elas são intimamente dependentes das correlações entre cada ser individual, assim também não existe a possibilidade da existência humana se não for dentro dessa grande colônia que é a humanidade. É impossível vivermos fora dela. É impossível sobrevivermos se não formos acolhidos pelo outro no momento de nosso nascimento. E ao longo de nossas vidas, a nossa vida não é viável e não tem sentido, a não ser dentro dessa grande colônia que é a humanidade.
Muitas vezes nós temos eu diria, ingenuidade de nos fixarmos muito na nossa individualidade, na nossa autonomia, deixando de perceber que nada disso tem sentido se nós não formos parte da humanidade e com ela estabelecermos vínculos harmoniosos. E cada vez em que esses vínculos deixam de ser harmoniosos, alguma coisa de ruim acontece. Por exemplo, se grupos celulares resolvem crescer muito, isso vai dar origem a um tumor que vai ser invasivo, que vai destruir o seu entorno. Da mesma forma, quando pessoas elas se tornam, diria, em paralelo, tumorais, elas destroem o seu ambiente, a sua família, o ambiente onde vivem, a sociedade. Do ponto de vista macroscópico de humanidade, quando alguns grupos populacionais eles pretendem ter o domínio do outro, surgem as guerras, as destruições, e que tem sempre um preço extraordinariamente grande, onde os pequenos benefícios, as pequenas vantagens que alguns pretendem obter, têm um custo desmedido, desproporcional da destruição dos outros. Portanto, a fisiologia nos ensina, acima de tudo, a compreendermos essas relações biológicas, que elas se reproduzem em um aspecto particular da biologia, que é o nosso comportamento. Tá? Porque o nosso comportamento, as nossas emoções, a nossa parte psíquica, elas também estão embasadas, e elas estão em íntima comunhão e dependência com todo esse arcabouço biológico. Com isso, eu coloco talvez um aspecto central no tema de discussão de hoje: como enfrentar as desigualdades de saúde nas fronteiras. Biologicamente, o organismo descobriu como é que ele pode levar oxigênio e alimento a qualquer tecido, por mais distante, mais periférico que ele seja, através do sistema cardiocirculatório. O organismo foi capaz de desenvolver sistemas capazes de estabelecer uma fronteira extremamente ampla. Se nós imaginarmos, por exemplo, toda a superfície pulmonar, ela é extremamente ampla. Toda a superfície do tubo gastrointestinal é extremamente ampla. A busca da comunicação com o meio sempre é através da ampliação das nossas fronteiras, de torná-la cada vez mais ampla e mais permeável, estabelecendo o contato entre as periferias e os centros, entre as diversidades, a interdependência. E se eu for pensar hoje em saúde nas regiões de fronteira, alguns pontos são essenciais. Primeiro, eu reconhecer quais são as habilidades, as competências que eu espero ter nas fronteiras, e essas mesmas habilidades e competências em outros centros de pesquisa, de estudo, de desenvolvimento científico e tecnológico. E como é que a gente pode permitir e construir caminhos em que a qualidade do atendimento médico em regiões distantes usufrua do conhecimento científico e tecnológico desenvolvido em outras regiões. Porque é necessário, basicamente, minimamente, para que em um posto, vou chamar posto como um espaço de atendimento, em qualquer ponto, por mais distante que ele seja, para que a qualidade da medicina ali exercida, ela seja de tal modo que as desigualdades, elas se tornem atenuadas. Este é o nosso grande desafio. Não adianta nós termos hospitais de altíssima qualidade, altíssima competência. Não adianta nós termos grupos de médicos cientistas capazes de desenvolver novos conhecimentos e dominar o conhecimento, colocá-lo em prática, se nós não temos exatamente a capacidade de democraticamente colocá-los a serviço de todos. Esse é o grande desafio da medicina de fronteira.
Como é que nós podemos imaginar? Vou pegar por esse São Miguel da Cachoeira, que talvez muitos conheçam. Não é? E vou pegar como um exemplo de um lugar de acesso difícil. Como é que eu posso oferecer em São Miguel da Cachoeira um atendimento médico com qualidade mínima, para que eu não tenha desigualdades que ferem a dignidade da pessoa? Como é que eu posso construir em lugares distantes e de localizações de difícil acesso, como tantos lugares da Amazônia, por exemplo, essa imensidão da Amazônia, onde muitas vezes o acesso por barco leva dias, por avião não há pistas de pouso, onde muitas vezes a única forma são pequenas aeronaves, helicópteros, onde o resgate de uma pessoa é realmente alguma coisa extremamente difícil. Como é que eu posso imaginar com a tecnologia disponível hoje? Eu diria uma tecnologia que vai se tornando cada vez mais acessível do ponto de vista econômico. Como é que eu posso estabelecer uma medicina de qualidade que vença desigualdades nos postos mais distantes de nosso país? Isso é, acima de tudo, respeitando dois princípios: o da dignidade da pessoa, do paciente, do doente, e da dignidade do profissional da saúde. Também a sua dignidade profissional depende da sua capacidade resolutiva, de dispor de meios capazes de exercer dignamente a sua profissão, a sua ação em prol da saúde. Da mesma forma que o organismo, dos organismos mais complexos, esses mais complexos, já começa lá em escala muito inicial da evolução, eles desenvolveram sistemas baseados em dois princípios. Um é o princípio do neurônio, é a transmissão elétrica, de sinal elétrico. E não é um sinal elétrico, mas é um sinal elétrico que se transmite porque ele é continuamente gerado. Não é um sinal elétrico que é transmitido como numa rede elétrica nas nossas cidades, do nosso país, de distribuição de energia, mas que tem a capacidade de, uma vez estimulado, gerar o mesmo potencial na região vizinha. Portanto, esse caminho, que é o caminho elétrico, é o caminho neuromuscular, e neuro liga-se a todos os órgãos, porque o sistema nervoso, não só o central, como o periférico, terão esse papel extraordinário de coordenação do todo, a partir de uma centralização de informação. Informações que têm duas vias. São as informações da periferia, que podem ser direcionadas para plataformas de integração, plataformas neurais de integração, e esses sinais podem ser integrados e gerar agora sinais capazes de modular a periferia. Por outro lado, as células desenvolveram desde o início, as células mais primitivas, a capacidade de modificar o seu ambiente através da secreção de substâncias específicas, que nós chamamos da ação parácrina, aquilo que está ao lado da célula. Mas, extraordinariamente, através do sistema endócrino, que, pela rede sanguínea, permite que substâncias possam ser disponibilizadas para as mais variadas áreas de todo o território orgânico, modulando-as e dando um controle central funcional. Neste modelo nós temos que compreender como é que ele pode funcionar do ponto de vista, eu diria, de gerenciamento, de organização de serviços de saúde. Hoje, as competências básicas que nós deveríamos preparar os nossos estudantes, fornecer aos nossos médicos das regiões mais remotas, seriam as habilidades e competências de utilizarem alguns métodos sensores, de sensoriamento, capazes de captar a realidade do paciente,
Quando eu me refiro a isso, eu diria que hoje, até pelo custo, não é nem um pouco complicado eu ter um aparelho de ultrassom, eu ter um eletrocardiógrafo, são aparelhos de baixíssimo custo. O médico lá na ponta ele não tem a necessidade de saber interpretar os resultados, que exige uma formação muito mais detalhada, mais aprofundada. Mas ele tem que saber obter registros de alta qualidade para que possam ser enviados para sermos capazes de analisá-los e formalizar diagnósticos mais precisos e condutas médicas de melhor qualidade. Não é difícil para um governo estadual, um governo municipal, com pequenos investimentos, preparar postos de atendimento em que o Conselho Federal certamente tem mais do que capacidade de indicar quais são os sensores, vou chamar de sensores, que é essa linguagem fisiológica. Quais são os aparelhos que eu tenho que ter lá na ponta para que o estado de saúde de um paciente possa ser avaliado com precisão, e a precisão depende unicamente de uma formação, diria, quase que técnica. Como é que eu faço um raio-x correto? Como é que eu faço o ultrassom? Como é que eu faço o eletrocardiograma? E daí para fora. Como é que eu coleto certas amostras de sangue e de outros fluidos? Portanto, o médico de fronteira, ele tem que ser exatamente esta interface entre o paciente e outros centros capazes de, com muito maior elaboração, discutirem diagnósticos e proporem soluções terapêuticas e intervenções. Se nós não compreendermos isso, nós talvez formemos médicos incapazes de trabalhar na fronteira, porque ele não está preparado para capturar sinais, sintomas, com metodologias contemporâneas e pela internet transmiti-las, essas informações, para centros capazes de integrá-las e levar a um alto grau de resolutividade. Ações deste tipo podem parecer extremamente complexas, quando na realidade são extremamente simples. Depende de ter alguns 3, 4, 5 equipamentos muito básicos, ter um profissional preparado para utilizá-los, não para interpretar resultados, mas para obter bons registros fisiológicos funcionais. E uma rede que hoje, o nosso país tem uma rede de internet que ela é extremamente ampla. E via satélite ela chega nos mais distantes lugares do nosso país. E esse é um ponto que os governos, não só brasileiros, como de outros países, têm grande interesse, porque faz parte da integração e da segurança das nações. Portanto, a comunicação, já as grandes civilizações do passado, eu diria que tanto a civilização egípcia, as civilizações do Oriente Médio, a civilização romana, a civilização grega, e aqui na América do Sul, as civilizações de nossos indígenas que desenvolveram, os povos nativos, que desenvolveram grandes impérios, os impérios sempre foram baseados em um único ponto: estrada, comunicação, capacidade de levar e receber informações. O nosso país, até o século XIX, dependia de ter postos de troca de cavalos, onde alguém ia até lá, o cavalo cansava, o indivíduo trocava de cavalo e ia para frente. Não é? Comunicação é um dos aspectos fundamentais para qualquer civilização se desenvolver e se manter. Rompidos os caminhos de comunicação, as civilizações elas se desorganizam. E vivemos um momento da história muito crítico, porque as informações, elas nem sempre são verdadeiras. Hoje o grande desafio é a veracidade da transmissão, difusão
emissão e recepção de informações. Eu diria que a maior parte das informações que nós dispomos via internet, por exemplo, eu acho que é mais do que a metade, são informações equivocadas, quando não totalmente falsas. Portanto, sistemas de comunicação não são só elementos básicos para a qualidade da saúde nas fronteiras e como um instrumento para superar as desigualdades do cuidado do paciente, do cidadão, do nosso irmão, da nossa irmã, que vivem em regiões mais afastadas. Se por um lado é importante que nós tenhamos o sistema sensorial, eu estou chamando estes postos, esses profissionais, com capacidades desenvolvidas para receberem as informações e as comunicarem, é necessário também que se estabeleça, em fisiologia nós chamamos de plataformas de integração, onde os sinais, os diferentes sinais, as diferentes informações advindas não só de um mesmo paciente, como de pacientes distribuídos nas mais diferentes regiões, possam ser analisadas e que decisões, orientações possam ser comunicadas para que o profissional da base, adequadamente treinado, como deve ser treinado para coletar os sinais, ele deve ser adequadamente preparado, ter as competências, as habilidades para executar aquelas condutas terapêuticas. Obviamente, as condutas terapêuticas, certamente no futuro mais sofisticado, elas poderão ser realizadas a grande distância. Já são possíveis. O custo ainda impede que isso ocorra. Mas hoje, se eu tiver necessidade de intervenção cirúrgica, eu dependerei essencialmente da manutenção do paciente nas melhores condições possíveis, para que ele possa ser trasladado para um centro com capacidade mais complexa de atender às suas necessidades. Mas certamente não está distante o momento em que nós poderemos ter cirurgias e outros procedimentos realizados roboticamente à distância. Isso já é viável há vários anos, isso já acontece, mas não acontece com as regiões periféricas, as regiões de fronteira. Isso, é um pouco exercício do uso e desenvolvimento da tecnologia, quando um cirurgião americano, alemão, um brasileiro fazem uma cirurgia em um outro país, dependendo de plataformas até hoje, ainda caras e de difícil manipulação. Certamente, em poucos anos, isso também será superado. Na minha infância, eu sou certamente o mais idoso da plateia, na minha infância era impossível se imaginar, se conceber uma internet. E ela hoje é uma das realidades mais banais do nosso cotidiano. Então, nós não podemos deixar, ao discutirmos as desigualdades de saúde nas fronteiras, colocarmos em pauta novas metodologias, novas formas de integração, novas formas de cuidados que podem ser com uma certa facilidade implementadas. Nós ainda estamos pensando como é que nós podemos fixar um médico por um mês, 2, em São Miguel da Cachoeira. Ele não vai conseguir ficar mais do que um mês lá, 2 meses, por todas as condições. Nem os próprios membros do Exército são capazes de permanecer longos períodos nessas posições, eu diria, tão árduas, tão desafiadoras. Portanto, esse é um modelo de difícil implementação. Nós temos que buscar alternativas viáveis, alternativas de baixo custo, alternativas que deem dignidade ao profissional que está na ponta, porque ele passa a ser capaz de resolver questões concretas, dignidade ao paciente, que passa a ter as suas questões de saúde resolvidas. Talvez uma das coisas mais complexas é que o nosso profissional, o nosso médico, quando trabalha em ambientes hostis, ele perde a capacidade e a dignidade do seu trabalho por falta de condições mínimas para exercer a sua profissão.
E ele vai perdendo o interesse de adquirir conhecimentos novos. E muitas vezes nem possui, nem tem a possibilidade de adquirir. Isso é talvez uma das coisas mais acachapantes para alguém que vai trabalhar nas periferias da sociedade. Esses eram alguns aspectos que eu gostaria de colocar, mas não são todos, ainda tem mais um. Ainda tem tempo? Tem. Há alguma coisa que sempre me chamou muita atenção na vida. É que nós temos muita facilidade de distinguir os diferentes. Os diferentes étnicos, diferentes culturais, diferentes de comportamento, diferentes econômicos. Não é? E talvez essas diferenças, ela parece que nos separam. Repetindo, as cores da pele, as culturas, as línguas, as opiniões, as crenças, o modo de viver, de pensar. Muitas vezes tudo isso nos parece elementos de separação. Tudo parece nos colocar em categorias distintas, como se cada um habitasse um mundo isolado dentro do próprio olhar. Se cada um fosse ele dentro de si mesmo e dentro de grupos muito semelhantes. Mas se nós olharmos com mais profundidade, nós vamos perceber um paradoxo fascinante. Nada mais igual do que os diferentes. Não existe diferente. Nada mais igual do que os diferentes. Por trás de cada rosto que se apresenta como outro, há a mesma essência da humanidade. Todos nós sentimos medo, todos nós desejamos o amor, todos nós buscamos segurança, todos sofremos perdas, sonhamos com o futuro, enfrentamos limites e nutrimos esperanças. O riso e o choro, a fome, a sede, a necessidade de abrigo, de afeto, de reconhecimento, tudo isso nos torna semelhantes, ainda que as formas de expressar sejam diversas. Psicologicamente, essa constatação revela que as diferenças exteriores são, muitas vezes, apenas variações de uma mesma matriz emocional existencial. O modo como cada cultura celebra a vida ou enfrenta a morte pode variar, mas o desejo de celebrar e a dor da perda são universais. Assim, as singularidades humanas são como diferentes arranjos de uma mesma melodia que atravessa todos os povos. No campo ético, reconhecer essa verdade é o primeiro passo para a superação dos preconceitos. O respeito à diversidade não nasce da tolerância condescendente, mas o entendimento real de que por trás de cada diferença pulsa uma vida tão legítima e digna quanto a nossa. A ciência também reforça essa compreensão. Biologicamente, os seres humanos, todos os seres, dentro de uma gama extremamente larga, compartilham entre os humanos pelo menos 99% do seu código genético. E nós ficaremos admirados quando olhamos outras espécies que compartilham uma proporção muito grande do mesmo código genético. As diferenças que percebemos com tanto ênfase são, na verdade, mínimas do ponto de vista biológico, mas ganham peso simbólico porque olhamos com olhos de separação. Nós encontramos pequenas diferenças para justificar separação, exclusão, domínio, subjugação. Paradoxalmente, a própria diversidade